Quais foram os principais pontos discutidos nessa reunião hoje? A reunião foi solicitada por nós, particularmente, mas em comum acordo com 5 partidos que têm se reunido sistematicamente para apreciar a conjuntura e tentar apresentar uma candidatura única desse campo. Fizemos a exigência que todas as discussões sobre as normas que vão dirigir o processo de eleições diretas na Câmara, sendo uma atribuição como é definida pela Justiça da Câmara, que tivesse participação dos partidos. Até porque a legitimidade de presença na Câmara é a partir de legendas partidárias. Existe já bastante consolidado o esforço de que as posições de partido, as questões chaves, sejam sujeitas ao conceito de fidelidade. Então nada mais justo que a Câmara, ao definir essas regras, ouvisse os partidos. Em segundo lugar, essa atitude se deve também ao fato de que, para um processo como esse não sofrer questionamentos que façam gerar novas instabilidades, precisa de segurança jurídica. E, portanto, uma reunião que também foi focada em levantar pontos de dúvidas, incertezas e tentando criar um consenso em cima desses pontos mais polêmicos. Foi feita uma apresentação pela mesa, praticamente reeditando o conjunto de regras daquele ato que foi suspenso pelo Tribunal Regional, e nós fizemos um questionamento de vários desses pontos por não considerarmos que estava bem ajustado. Quais são os pontos mais polêmicos? Os pontos mais polêmicos que vão ser matéria de revisão ou não, depende agora da atitude final que vai ser tomada pelo presidente da Câmara e seus procuradores. Em primeiro lugar, do ponto de vista da segurança jurídica, nós demonstramos que um ato da mesa não gera a segurança jurídica necessária. Isso teria que ser matéria de um decreto legislativo para que a Câmara institucionalmente assuma a responsabilidade coletiva pelo processo, seja debatido democraticamente entre os seus 33 membros, que são os eleitores, e representam as posições partidárias, e isso por um decreto legislativo dá maior configuração e maior legalidade. O segundo ponto que chamou bastante atenção é o problema de prazos e agilidade do processo. Houve um consenso muito forte de que nós temos que acelerar, encurtar os prazos. A questão de 90 dias é contornável, desde que a Câmara define esse novo prazo. E houve todo um conjunto de observações que assegura a agilidade e os procedimentos. Chegaram em alguma data? Não, a data ficou indicativa na primeira quinzena de abril. Os partidos, inclusive, abriram mão de um prazo maior para certos itens, o principal deles é a inscrição de candidaturas, até para facilitar. E ficou indicado que nessa primeira quinzena haveria a possibilidade de fazer essa eleição. Um outro problema que apareceu é os critérios de desincompatibilização. Ficou sustentado a posição de que isso é uma legislação eleitoral, a regra atual é de exceção, porque não tem como cumprir as normas do calendário ordinário, e ficou uma dúvida de como proceder nesse item. O PCdoB acha que o prefeito deveria desincompatibilizar para ser candidato? Não. No caso do prefeito não está definido isso. Pela regra geral eleitoral, ele pode se candidatar, tanto o prefeito atual quanto qualquer dos vereadores que quiser fazer a disputa, não precisaria se desincompatibilizar. Essa questão aparece com mais força no caso de um funcionário público se inscrever como candidato de alguma legenda. Aí gerou uma dúvida de como contornar esse problema. E o quórum de votação? E o ponto mais polêmico levantado por nós foi exatamente o problema do quórum de votação. Não foi aceito, pela maioria, a dupla regra para o mesmo processo. Nós defendemos um quórum permanente no processo eleitoral,
e 17 votos para dar legitimidade à eleição de um novo prefeito na cidade. Os fundamentos levantados pela mesa foram bastante abalados, né? Eu acho que conseguimos introduzir majoritariamente a ideia de que um único quórum para todo o processo de 17 votos. Então, para se eleger o prefeito precisaria ter no mínimo 17 votos. Sim, claro. A hipótese de, havendo 3 ou 2 candidatos, seria com maioria simples. Nós demonstramos que isso era uma medida facilitadora de objetivos políticos tendentes a esvaziar o plenário, né? E para facilitar o voto, a hipótese de ter um prefeito com 8 ou 10 votos não foi aceita pela maioria dos partidos. Muito bem. Só para finalizar, então, existe os partidos que estão hoje reunidos na oposição, os 5 partidos, eles pretendem fazer aqui movimentos a partir de agora? Não, a partir de agora continua com as regras mais definidas, com um calendário que vai ser nos próximos dias formalizado, com ampla participação e discussão dos vereadores e da sociedade acompanhando isso. As articulações políticas agora vão caminhar para a inscrição das chapas que irão concorrer. E há uma convicção entre os partidos de lançar uma candidatura em consenso entre nós para enfrentar a possível candidatura do prefeito Pedro Serafim.